Começando aqui. Daí. Deixa eu só ajeitar aqui. Permitir. Vamos lá. Então, vamos começar aqui hoje falando das raízes profundas da baixa autoestima. Porque muitas vezes você está sendo impactada, achando, reclamando que o problema é o vitiligo, que é a sua aparência, mas você talvez ainda não tenha se dado conta que a baixa autoestima que está te impactando vem de muito antes. E que muitas vezes só o vitiligo não explica essa sensação que está te bloqueando em várias áreas. Porque o próprio vitiligo, ele é simplesmente uma consequência de algo que acontece internamente. Então, hoje, a gente vai estar falando um pouco dessas raízes profundas da baixa autoestima, como vencê-las e, principalmente, hoje, quem está aqui no grupo, porque hoje é uma aula especial, eu estou aqui um pouquinho aqui no Instagram, mas não vou ficar até o final, mas quem está aqui no nosso grupo, o Vitiligo Não é Muleta, vai participar de um processo de auto-hipnose para a gente já começar a tratar desse primeiro pontapé, de resgatar essa autoestima, simplesmente olhando para essas raízes profundas que estão aí e que estão te impactando. Então, bora lá. E quem está aqui comigo, vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a apresentação? Beleza. Porque quem está aqui no grupo comigo tem uma apresentação para a gente poder interagir melhor, para que possam ver o que é que está acontecendo aqui. E qual é a primeira provocação que eu trago aqui, né? Será que você já sentiu que, por mais que você tente se sentir bem, tem sempre algo que está te puxando para baixo? Você já percebeu que nem sempre a sua autoestima tem a ver com sua aparência? Essa é a grande questão, porque muitas vezes as pessoas confundem autoestima elevada com ter uma aparência incrível, uma aparência de modelo, sei lá. Mas deixa eu te contar que ninguém, e sem exceção, é bonito para todo mundo. E aí, se você acha que a beleza é só aparência, como é que fica para essa pessoa que já que ela não é bonita para todo mundo? E é por isso que eu vou trazer essas provocações para vocês entenderem que a autoestima não começa aqui do lado de fora, começa dentro de vocês. E é isso que a gente vai estar discutindo e vendo aqui nessa aula de hoje. E para isso a gente vai mergulhar aonde? Nas verdadeiras causas da baixa autoestima. Como é que ela surge? Qual é a origem da baixa autoestima? E no final, é claro, eu vou te guiar por uma experiência transformadora com a hipnoterapia, que é exatamente para a gente já começar a mexer nessas bases profundas, mas esse processo de hipnoterapia, que eu preciso de mais controle, eu preciso de feedback para vocês, não vai acontecer no Instagram, só vai acontecer para quem está aqui no Google Meet comigo, porque é um ambiente que eu consigo ver vocês, que eu consigo interagir, então para mim fica muito mais fácil de controlar, tá? Então, bora nessa. E para quem ainda não me conhece, e aí aproveitando que é um tempinho inicial para as pessoas irem chegando, eu sou Iane e ajudo mulheres a resgatar a sua autoestima para alcançar a sua vida livre e feliz, sem se esconder atrás do vitiligo, principalmente. Mas eu sei que essa é uma dor que não é exclusiva para quem tem vitiligo. Eu sei que muitas vezes as pessoas se escondem por outras causas. Mas eu acabei trazendo o vitiligo porque foi isso que me escondeu e que me limitou por tantos anos na minha vida. E é interessante porque eu lembro que na época em que
A pandemia estava aqui, tomando conta, as pessoas com medo, as pessoas sempre sobressaltadas, reclamando das máscaras. Eu estava adorando aquilo. Eu usava a máscara com todo prazer, ainda colocava gorro. Inclusive, foi o período que, depois de 5 convites para assumir um cargo na gestão do serviço público, que era de onde eu fazia parte, foi quando eu aceitei esse cargo, porque o fato de estar ali escondida, de máscara, de óculos, de gol, isso me dava a sensação de que eu estava protegida. E foi ali que eu assumi um cargo de gestão. Por quê? Porque ali eu estava me sentindo segura. Ou seja, o vitiligo, ele vinha me empolgando de crescimento profissional, emocional, relacional, e eu nunca tinha me dado conta disso, da forma que eu negava ele. Então, eu fingia que ele não me incomodava. Então, eu saía sem usar maquiagem para ir trabalhar, porque eu trabalhava no posto de saúde, trabalhava numa secretaria de saúde, as pessoas não iam estar ali me perguntando o que era vitiligo. Mas eu deixava de sair para ir para as festas, eu deixava de ir para os clubes, eu inventava desculpa para não ir para a praia, eu só descia para a piscina do prédio nos horários que não tinha ninguém. Se eu visse que a piscina estava cheia, eu não ia. Só que eu não percebia que isso eu estava escondendo, porque a mente da gente é muito sábia na hora que ela quer dar desculpa. Ela acha desculpa para tudo e a gente acha que é verdade. Então, eu quero que vocês comecem a perceber quando é que vocês estão dando desculpas aí na vida de vocês. Quais são as situações em que vocês estavam querendo fazer algo e vocês estão desistindo de fazer. Começa a perceber como é que vocês estão se impedindo de se olhar. E o que é mais interessante é que quem me vê hoje assim não sabe que eu já fui muito diferente e que isso não tem muito tempo não, gente, porque na pandemia eu ainda me escondia. Mas hoje eu publico foto de biquíni, eu já publiquei um livro, eu já me expus para ir fazer palestra. Eu agora, mais ou menos, deve ter uns 15 dias, por exemplo, eu estava lá em Brasília, num evento de marketing com cerca de quase 1.000 pessoas. E aí, diante de uma mesa de conversa, uma pessoa me falou: Iane, o vitiligo é algo raro? Porque aqui, nesse monte de pessoas, eu só vi você. E quando ele falou aquilo, foi que eu entendi que eu era a única pessoa diferente por conta do vitiligo lá. Eu não estava me sentindo diferente, eu não estava me escondendo por conta do vitiligo, eu não usei um monte de maquiagem para ir para lá. Para mim, eu estava ali como qualquer outra pessoa. Eu não me sentia diferente. Por quê? Porque eu parei de me sentir diferente dentro de mim. O problema é muito mais fácil a gente projetar isso do lado de fora, mas o problema não está do lado de fora, minhas gatonas. O problema está aqui, dentro da gente, como a gente se olha, se percebe, como a gente se vê. E aqui, uma ótima noite, meu querido. Dá uma ótima noite para quem está aqui ao vivo comigo, né? Para as minhas gatonas aqui no Google, eu já falei, mas sejam muito bem-vindas. Um ótimo dia, uma ótima tarde para quem for assistir esse trechinho que vai ficar gravado em outro horário. E para você que está aqui comigo, uma ótima noite. E se você quiser participar dessa aula até o final e participar do processo de hipnoterapia, já aproveita, vai lá no meu Stories e entra no grupo do WhatsApp, o Vitiligo Não é Muleta, porque é por lá que eu mando o link do nosso encontro, para que seja um encontro que seja mais intimista, que seja mais reservado, porque eu sei que muitas vezes, para quem tem vitiligo, abrir uma câmera e estar aparecendo é difícil, porque eu lembro que o meu primeiro curso online, eu fui uma aluna fantasma, eu estava em todas as aulas com câmera e microfone desligado, então ninguém sabia quem eu era, como eu era. Então eu sei que é um desafio, então é uma forma de estar estimulando vocês a darem passos novos, se estimulando, mas também é uma forma de eu conhecer vocês, de vocês se sentirem acolhidas, de vocês verem que estão num ambiente que é seguro, tá?
E quando a gente começa a falar de autoestima, o que é importante a gente ficar atento? É que autoestima é simplesmente como você se reconhece, é você ter respeito por você mesma, é a sua capacidade de se valorizar sem se preocupar com o julgamento alheio. Essa é a grande vantagem de quando você tem autoestima, porque essa autoestima, ela não vem de fora para dentro. Às vezes, o que acontece aqui fora até ajuda, mas a autoestima verdadeira, que realmente impacta a sua vida, que te traz resultados na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, ela é um processo que começa de dentro para fora, sabe por quê? Porque a autoestima é seu poder pessoal. Você primeiro precisa acreditar. Porque eu aposto com vocês que quem aqui já recebeu um elogio de falar de você é bonita, você é interessante, e você simplesmente não acreditou? Ou você diz, não, são seus, eu mesmo já disse muito, são seus olhos. Ah, essa roupa não é tão boa assim. Então, eu começava a achar defeito. Eu não aceitava o elogio. Por quê? Porque dentro de mim eu estava fragilizada. Então, fora não seria diferente. E quando você aceita esse elogio e quando você se sente bem com você mesma, muitas vezes você acha que uma pessoa que está assim, mais confiante, mais segura, muitas vezes a gente se sente tão pequenininha perto daquela pessoa que a gente começa a achar que ela é arrogante. A gente começa a achar que ela, o nariz muito empinado, mas não. Na realidade, a gente está projetando naquela pessoa aquilo que está faltando dentro da gente. A gente está se sentindo tão pequenininho, tão inferior, que a gente começa a achar que ela que está se achando demais. Quando, na realidade, muitas vezes é você que está se achando de menos. Muitas vezes é você que não está olhando e vendo o seu valor. E é por isso que é importante você começar a resgatar sua autoestima. Porque é uma questão de equilíbrio. É saudável você ter sua autoestima. Amar e respeitar a você mesma é importante, é necessário. Então, já vai ficando alerta para quais as situações que você está se deixando de lado. E o que acontece? Quando você faz isso, você começa a ficar mais atenta à diferença que existe entre autoestima e beleza exterior, que não acha que é a mesma coisa. Quem tem autoestima normalmente tem beleza interior, mas quem tem beleza interior não necessariamente tem autoestima, porque essa beleza exterior é algo que é mais visível, que é passageiro. Enquanto que a autoestima é o seu sentimento interno, é o valor que você enxerga em você mesma, é sua autoconfiança, é sua segurança, é aquilo que te motiva a viver plenamente. E, como eu disse anteriormente, né, a beleza pode até influenciar na sua autoconfiança, mas se você só se acha bela, sabe o que acontece? Quando você chega num lugar que as pessoas dizem que você é feia, sabe o que acontece? Você murcha, a segurança vai embora. Quantas pessoas vocês percebem um ambiente, ela dona de si, quando as pessoas estão ali bajulando ela, achando ela o máximo, e quando ela vai para outro ambiente, que alguém, por exemplo, critica ou não concorda com a fala dela, a pessoa simplesmente vai murchando, desaparecendo, não responde, vai ficando cada vez mais introvertida. Por quê? Porque ela, na realidade, estava confiando só na beleza externa. Quando ela não teve o resultado que ela estava acostumada, ela simplesmente começa a desmoronar. E, por exemplo, a gente passou agora pelo carnaval, eu não sei se vocês viram, mas pelo menos para mim aparecem muito alguns vídeos da Paola Oliveira. E aparecem as pessoas criticando o corpo, as pernas, porque tá velha, porque tá gorda. Eu, particularmente, acho uma mulher linda. E aí, é aquela hora que se ela não tá bem com ela mesma, e ela começa a se preocupar porque tá com a celulite, porque tá com a gordurinha ali, sabe o que acontece? Você acha que essa mulher ia estar aproveitando o carnaval e se divertindo, e saindo, e passeando, e falando o que acredita? Não.
Ela estaria se escondendo, fazendo um monte de cirurgia para perder peso, os procedimentos para tirar celulite, usando roupas para mascarar, e ela estava ali se mostrando, aceitando o corpo dela. Eu já li um depoimento dela, por exemplo, de que ela perdeu, gente, anúncios de propagandas. Ou seja, perdeu verba, patrocínio. Por quê? Porque ela parou de aceitar a mudança do corpo, porque eles pegavam ela e usavam Photoshop para afinar aqui, tirar a gordurinha dali. E quando ela falou que ela não aceitava mais isso, que se o braço dela tivesse grande, ia ser grande mesmo, que é o braço dela, algumas marcas cancelaram os contratos. Aí vocês acham que uma pessoa que não tem autoconfiança, que não tem segurança de quem é, vai passar por isso? Não vai. E por que eu estou trazendo isso? Para vocês perceberem que a autoestima não é só. A baixa autoestima não é porque você tem vitiligo. É porque você tem vitiligo que muitas vezes a gente usa isso como uma desculpa. Mas o vitiligo começa mais tarde, porque muitas vezes a maior parte dos casos de vitiligo, digamos aí que mais de 60% acontece na infância e na adolescência. Então, talvez você não tenha uma memória muito clara. Mas quem começou a vitiligo aí um pouco mais tarde, se começar a investigar a vida e começar a lembrar, vai perceber que muitas vezes era uma mulher insegura. Era uma mulher com dependência emocional, era uma mulher que não se posicionava. E mesmo antes do vitiligo aparecer. Só que depois que ele aparece, fica muito mais fácil de dizer a culpa é do vitiligo. Mas a sua baixa autoestima muitas vezes vem de muito antes. Muitas vezes não, vem de muito antes. Por quê? Porque a baixa autoestima tem a ver com a sua origem, de onde você veio. E sabe de onde você veio? Da relação do seu pai e da sua mãe. Toda vez que existe algum conflito nessa relação entre você e o seu pai e a sua mãe, sabe o que acontece? Você se enfraquece. Porque o pai e a mãe, seu pai e sua mãe, são as raízes dessa árvore que você é. Porque imagine que você é uma árvore e você está plantada. Onde você está plantada, esse solo, o que te prende a ele são as suas raízes. E as suas raízes são as relações que você desenvolveu com pai e mãe. E essas relações, gente, elas se fortaleceram e foram criadas lá na infância. Então, hoje, você é uma adulta, você entende o comportamento do seu pai, da sua mãe, que talvez possa não ter sido o comportamento que você achou o ideal. Mas aquela criança, muitas vezes, não. E a gente vai entender um pouco mais disso durante esse encontro de hoje. Por quê? E olha uma coisa que eu trouxe para vocês, que é contraintuitiva, mas que é importante que vocês fiquem alerta. Que é importante que vocês investam dinheiro na autoestima de vocês, tanto nessa autoestima interna quanto externa. Porque aqui fora tem que refletir o que acontece dentro de vocês. Por quê? Porque a autoestima impacta em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos, no trabalho, no bem-estar, na saúde mental. Então, não dá para negligenciar a autoestima e achar, não, eu vou ficar aqui de braço cruzado, que eu vou ficar boa. Não vai. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, foi porque eu me desafiei. Foi porque eu cheguei naquele lugar que eu peguei e me desafiei a fazer diferente. Ninguém fez por mim, mas eu fui lá e fiz. Por quê? Não foi o que as pessoas me disseram que me trouxe até aqui. Foi exatamente como eu. Ai, gente, peraí, um minutinho que a tela sumiu. Trocou aqui, peraí. Um minutinho para ajustar aqui. Então, o que é importante? Deixa eu só colocar aqui que minha apresentação sumiu para. Voltou. Então, o que acontece? O que é importante que vocês fiquem atentos? Que é preciso investir dinheiro, tanto nas questões relacionadas a essa autoestima, que é mais interna,
que é mais de autoconhecimento, quanto na autoestima de você ir num salão, de você fazer uma unha, de você comprar uma roupa que te deixe mais bonita, que você se sinta bem. Por quê? Porque investir nessa autoestima é investir em você. E muitas vezes você acaba não se cuidando, não se tratando, não se olhando bem. Por quê? Porque aí você está com baixa autoestima e aí sabe o que faz? Você toma suas decisões baseadas no medo. Você toma as decisões que vão te auto-sabotar. Aí sabe o que acontece? Você vê uma roupa bonita que você quer, que você está empolgado e sabe o que você faz? Você diz, às vezes, quando experimenta, quando tem coragem de entrar na loja para experimentar, começa a achar defeito, acha que tá cara, e você não investe em você. É quando muitas vezes você tem a oportunidade de entrar em um curso, fazer uma terapia, e você fala, não, eu não tenho dinheiro. Mas deixa eu contar uma coisa. Quando a pessoa procura autoconhecimento, procura se desenvolver, eu normalmente não encontro meus clientes, quando eles me procuram, ninguém está com a saúde ótima, ninguém está com o corpo que gostaria, ninguém está com dinheiro sobrando, não. Normalmente é quando a dor aperta que você fala, eu preciso de ajuda. E se você fica com a desculpinha de que, deixa eu ter dinheiro para fazer, deixa eu ter dinheiro para comprar essa roupa, deixa eu ter dinheiro para entrar naquele curso, deixa eu ter dinheiro para fazer tal terapia, sabe o que acontece? O tempo está passando. E o tempo que passou não volta mais. Você não consegue recuperar. Então, é importante você começar a quebrar esses paradigmas e entender que quando você está investindo dinheiro na sua autoestima, seja ela interna ou externa, você está investindo em você. E isso é extremamente importante. Sendo que, muitas vezes, se a gente for priorizar, muitas vezes é mais necessário você investir internamente. Por quê? Porque isso vai te dar mais autoconfiança, mais segurança, até para você se posicionar diferente. E aí, quando você se posiciona diferente, muitas vezes seus ganhos financeiros aumentam, você muda de trabalho, porque a sua postura muda. E aí, você consegue progredir numa carreira. Então, comece a prestar atenção que está tudo ligado. Não é algo que acontece sem ligação. É algo que está conectado. E é importante você ficar atenta que, se houvesse um caminho estruturado para você resgatar a sua autoestima de dentro para fora, será que vale a pena investir dinheiro nisso? Gente, vou dizer, com base em tudo que eu vivenciei nesses anos que eu venho vivendo, gente, resgatar a autoestima. Dá um poder para vocês que agora vocês não vão me compreender, mas lá na frente vocês vão. Sabe resgatar aquela coragem da criança que você foi, que caía e levantava, que aprendeu a andar de bicicleta, a correr, que era autêntica, que não estava preocupada com a opinião dos outros? E que talvez você nem lembre mais que era assim, porque eu já ouvi de pessoas, eu era uma criança medrosa, e eu falei, mentira, alguém botou medo em você, porque uma criança medrosa, ela simplesmente pararia, ela não andaria, ela não falaria, porque ela ia ser criticada e ela ia parar. E você não parou, você continuou. Então, isso significa o quê? Que você está aí disposta a fazer o que é necessário. Então, comece a abrir a mente para quais são as possibilidades que você tem. E por que é importante investir tempo para resgatar essa autoestima? E já vão me dizendo, quem está aqui na sala comigo, me coloca aqui no chat, que o chat eu estou acompanhando. Quem está aqui no Instagram, já coloca coraçãozinho se está fazendo sentido ou manda no comentário. E lembrem, quem quiser ficar aqui comigo e participar do processo de hipnoterapia no final, vai lá no Stories e entra no grupo Vitiligo Não é Muleta para vir para a sala aqui no Google Meet, porque
esse processo só vai acontecer para quem está aqui, porque eu preciso controlar, eu preciso ter mais controle do que acontece aqui, tá? Então, bora lá. Por que é importante investir tempo, gente? Porque tempo eu já falei. Tempo é seu bem mais precioso. O tempo que você perdeu esperando alguma coisa, fazendo alguma coisa, ele não volta mais. E dedicar esse tempo para resgatar a sua autoestima é um investimento, sabe por quê? Porque tem um detalhe. A autoestima, resgatar a autoestima é um processo. Tem início, tem meio, e sinceramente eu acho que não tem fim. Eu acho que só tem fim quando a gente vai embora, sabe por quê? Porque a gente consegue ganhar confiança, a gente consegue ganhar segurança, a gente está sempre se desenvolvendo, e essa é a grande graça da vida. Só que muitas vezes você, com baixa autoestima, sabe o que é que você está fazendo? E quem tem vitiligo é maestro em fazer isso, começa a se esconder cada vez mais. Seja se escondendo, camuflando as manchas, seja se escondendo, evitando de sair. Quantas vezes você arranja desculpa para não sair, mesmo quando é convidada? Quantas pessoas vivem de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e se pudesse, botava um saco e ia escondida? E deixa eu falar para vocês, isso faz com que você adoeça cada vez mais. É por isso que quantas pessoas que vocês conhecem têm vitiligo, por exemplo, sofrem com ansiedade, sofrem com estresse, ficam depressivas. Sabe por quê? Porque o ser humano nasceu para ter contato. E isso, ó, vem de lá do tempo das cavernas, sabe por quê? Porque o homem da caverna que saía para caçar sozinho, qual a chance dele voltar? Praticamente nenhuma. Por quê? Era um ambiente completamente hostil. Ele saía, podia encontrar um dinossauro, um tigre, sei lá, um dente de sabre. Só que esse instinto, apesar de hoje a gente não ter essa realidade, esse instinto continua. Quando você sai, você está correndo risco de encontrar, de passar por essas coisas. Então, muitas vezes, quando você quer trocar de trabalho, porque aquele trabalho está ruim, sabe o que somente coloca na sua cabeça? Sai daí não, que você está indo para um precipício. Às vezes você está num relacionamento tóxico com um marido, um namorado que não te valoriza, que fala de você o tempo todo, como na última live, teve uma seguidora que ela falou, porque meu marido disse que tem nojo de mim. E tá fazendo o que com ela? E o pior, o que ela tá fazendo com ele? Só que muitas vezes a dependência emocional, a carência que você tem por conta das suas questões emocionais que estão relacionadas com essa raiz da baixa autoestima, com essa raiz do vitiligo, faz você se sujeitar a essas situações. E tudo isso, a gente, está relacionado, sabe o quê? A baixa autoestima. E assim você adoece e nem sabe o que está acontecendo. Então, qual é o benefício direto de você investir tempo na sua autoestima? É você ter mais foco. É você melhorar os seus relacionamentos. É você ter coragem de transformar seus sonhos em realidade, porque você começa a se priorizar. Você começa a ser a pessoa mais importante da sua vida. E tem algo mais importante do que você ser a pessoa mais importante da sua vida? Não tem. Não tem. Inclusive, quando você se torna a pessoa mais importante da sua vida, é quando você consegue contribuir e cuidar melhor daqueles que estão ao seu redor. É quando você começa a ter uma relação melhor com o marido, com o filho. Por quê? Porque você começa a dar para ele o seu melhor. E aqui eu trago para vocês um pouco de como eu estruturei, de como foi a minha jornada até aqui. E como foi que como eu fui resgatando a minha autoestima? Eu fui passando por vários processos, por vários mentores, e fui transformando isso à medida que eu fui avançando no método. Para quê? Para ser replicável, para mostrar para outras pessoas, para
para começar a ser um pontinho de luz na frente daqueles que estão na mesma jornada que eu. E aí eu criei o método Diva. E por que o método Diva pode te ajudar nesse processo de resgatar a autoestima? Porque quando você resgata essa sua autoestima de dentro para fora, você constrói essa base sólida. O que os outros vão falar vai parar de te incomodar. Por quê? Porque você vai estar consciente de quem é você. É quando você tem uma raiz forte, tem uma tempestade. Se você tem a raiz forte, se você é uma árvore com a raiz forte, o que acontece? A tempestade passa e a árvore fica o quê? Lá intacta. Mas olha quando a árvore está fraca e passa uma tempestade. Quantas vezes a gente vê árvores imensas caídas no chão? Por quê? Porque já não tinha mais sustentação. E a sua sustentação para você realizar seus sonhos e fazer o que você desejar é exatamente a sua autoestima. E essa mudança interna reflete o quê? Em decisões mais assertivas, em redução de estresse, e maior resiliência emocional. É quando o que o outro fala para de interferir na sua vida. Porque dependência emocional, gente, não acontece só de marido e mulher, não. Dependência emocional é toda vez que o que alguém fala com você te incomoda. Se alguém fala com você e te dói, essa pessoa está te influenciando. E isso é dependência emocional. E dependência emocional é muito comum em quem sofre com o quê? Com carência. Então, e quem sofre com carência percebe isso na dependência emocional. Muitas vezes desenvolve vícios como compulsão alimentar, desenvolve ansiedade, fuma, bebe, tem insônia. Então, compromete a saúde, compromete a sua vida de uma forma geral. Então, valorize seu interior para ver o mundo se transformar ao seu redor, para começar a ver o que é que está acontecendo aí ao seu redor, porque é isso que vai transformar a sua realidade. E o método Diva, só para vocês entenderem um pouco de como ele funciona, o que é que acontece? Ele trabalha com 4 pilares, e por isso que o nome é Diva. E hoje, quem ficar aqui comigo até o final e estiver aqui comigo no Google Meet, vai passar pelo primeiro pilar. Vai passar por uma atividade que desbloqueia esse primeiro pilar e que está em conexão com o segundo, que é o quê? Descobrir quais são as raízes emocionais que estão te travando. É descobrir onde tudo começou. Quais foram as situações que você viveu que estão te impactando. Porque normalmente são feridas emocionais que estão travando a sua vida. E aí, a gente vai usar técnicas de introspecção, de acesso à sua mente subconsciente, que acessam as suas emoções para descobrir isso. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui, no final desse encontro, para quê? Para que você comece a desbloquear, para você começar a viver com mais liberdade, para você começar a ter escolhas que sejam mais coerentes com você. E depois que você descobre, identifica e trata o problema, o que é que a gente começa a fazer? É quando você começa a mudar a sua percepção sobre você, você começa a se valorizar. É quando você começa a entender que você não precisa que o outro diga que você está bonita para você se sentir bonita. É quando você começa a se amar mais. E aí, se você está se amando, se valorizando, o que acontece? A gente vai para o último pilar, que é o da autoaceitação. É você entender que você é linda, você é incrível, apesar do vitiligo, independente do vitiligo. É assim que você vai tirando a utilidade do vitiligo da sua vida. Porque, gente, talvez seja contraintuitivo, mas uma das coisas que eu vou estar sempre trabalhando com vocês, que é um conceito dessa medicina que vem avançando, que é a medicina integrativa, que tem o pilar na medicina germânica ou na decodificação de mente e corpo, é que a doença tem uma utilidade. Ela tem um benefício para você, mesmo que agora, nesse primeiro momento, não esteja claro. Mesmo que para você olhe e fale, não, Iane, não faz sentido, não. Eu nem queria ter vitiligo. Eu também achava que não. Até entender, por exemplo, que o vitiligo fazia minha mãe prestar atenção em mim. Porque na época que o vitiligo apareceu, eu tinha 15 anos.
Eu sou a filha mais velha, ela é a mais responsável, ela não precisava se preocupar comigo, com escola, com nada disso. E sabe o que aconteceu? Quando eu me vi com vitiligo, eu vi a minha mãe preocupada comigo. Eu queria ter, não. Mas o fato dela estar olhando para mim, o fato de eu estar me sentindo cuidada, isso para minha mente foi bom. Foi a hora que eu comecei a me sentir amada. Então, eu vou deixar aquilo que me fazia me sentir amada ir embora? Não. Só que eu entendi isso lá, não. Eu entendi isso 30 anos depois, né? Demorei um pouquinho, mas paciência. Por quê? Porque é contraintuitivo. É aquela hora que você quer emagrecer e a sua mente quer te levar para a pizzaria e quer fazer você dormir até mais tarde. Por quê? Ela identifica que você, gordinha, tem um benefício. Então, a gente tem que começar a ampliar o nosso olhar para entender o que está acontecendo, o que é que a mente e o que é que a mente da gente está usando aquele problema como algo bom. É para proteger? É para te dar segurança? É para te dar atenção? É a gente começar a ampliar esse olhar. Isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Como no método DIV a gente vai começar a tratar a raiz do problema e não apenas os sintomas, a gente vai começar a olhar para dentro de você, para as feridas emocionais. E, gente, normalmente quem tem vitiligo tem alguma história de separação, de abandono, de falta de pertencimento. E que é um gatilho que, quando aparece, normalmente você passou por alguma situação dessa. Só que muitas vezes, quando a gente fala de separação, de abandono, às vezes a gente pensa, foi um pai, foi uma mãe. Só para vocês terem um exemplo, quando o vitiligo começou em mim, sabe do que foi que eu me separei? Foi quando eu mudei de escola. Só que isso só foi a gota d'água que fez transbordar o copo. Porque eu já tinha perdido, eu sou gêmea, o meu irmão não nasceu. Eu já perdi alguém, nem tinha nascido, já saí perdendo. Aí, com 2 anos, meu pai morreu. Perdi de novo, me senti abandonada de novo. A pele continuou lá. Quando aos 15 anos eu mudei de escola e de repente eu não tinha mais nenhum amiguinho na escola, eu fui para uma outra realidade completamente diferente. Eu saí de uma escola particular e fui para uma escola pública e a dinâmica era diferente, eu não conhecia nada ali. O que aconteceu? A mente falou: não, minha filha, não perde mais ninguém, não, que eu não aguento. E aí, o vitiligo, quando ele apareceu, eu vi a minha mãe olhando para mim, o que eu tinha? Eu tinha carinho, eu tinha calento. Só que a Iane, adolescente, sabe o que ela sentia? Culpa. Porque eu via minha mãe, que a gente não tinha tanto recurso assim, era só ela, porque meu pai tinha morrido para bancar, ainda tinha que pagar remédio para mim. Então, aquilo ainda me fazia me sentir culpada. Então, toda vez que eu passava por um desafio, que eu me sentia sozinha, que eu me sentia separada, todas as vezes que eu me mudei, todas as vezes que eu fui para um serviço novo, o que acontecia? Era quando o vitiligo aumentava, porque eu tinha medo de não dar certo. Eu me sentia sozinha, então não me sentia pertencente àquele lugar. E diz para mim quem já passou por isso, se está fazendo sentido para vocês. Porque deixa eu só. Então, é importante a gente ficar atento ao que está acontecendo internamente. E eu sei que talvez você pergunte, mas Iane, talvez isso não sirva para mim, não. Isso funcionou para você, mas eu sou diferente. Gente, não é. Porque as feridas emocionais, elas acontecem com todo mundo. Por quê? É uma criança e a mente da criança, sabe, acontece? Não tem essa parte racional minha que está conversando com vocês. A diferença é que cada um interpreta de uma forma, mas as questões estão lá envolvidas. E quando você começa a destravar e tratar essa raiz do problema, sabe o que acontece? Você vai começar a ganhar a liberdade para ser você. Mas se você não se resgata,
que acontece? Você continua presa em insegurança, vivendo pelo medo, se escondendo, com ansiedade. Aí a ansiedade só vai aumentando, aí vem para a crise de pânico. Os relacionamentos ficam ruins, ficam abusivos. Aí você tem medo de se expor e diz para mim, quem é que cresce numa carreira sem se expor? Alguém consegue? Sem dizer o que pensa para um chefe? Sem mostrar mais trabalho do que aquele pequenininho? Se chamar atenção, você não vai crescer na sua carreira. Se você não cresce na carreira, seus rendimentos financeiros aumentam? Então você percebe que a sua vida fica toda travada? E muitas vezes você não se expõe, sabe por quê? Porque você acha que você não é capaz, você acha que não é bom o suficiente. Tudo isso por quê? Porque o seu poder pessoal, que é a autoestima, está ali castrado. E, inclusive, a autoestima baixa impacta até na sua relação com os filhos e a família. Porque sabe o que acontece com a criança que é filha de um pai, de uma mãe com baixa autoestima? Ela tem baixa autoestima também, porque a criança aprende pelo exemplo. Então, se ela está ali com a mãe, que nunca se posiciona, que diz amém para todo mundo, que aceita o que todo mundo fala e fica se corroendo por dentro, com azia, com refluxo, com gastrite, a criança vai para o mesmo caminho. Quantas vezes você vê as crianças roendo as unhas? Gente, ela está dizendo, eu não posso me defender. Porque no mundo animal, a unha da gente representa o quê? A garra do bicho, a garra do animal. E para que serve a garra? Para se defender. E aí aquela criança que ela não se defende, que ela fica ali ó, toda recusa, toda aceitando tudo, passando por bullying. E aí, de repente, um belo dia, ela explode. Por que explodiu? Porque se reprimiu por tanto tempo que chegou uma hora que a mente não aguentou mais. Então, percebe como é um ciclo que não fica só em você, vai crescendo e chegando àqueles que estão ao seu redor? Então, é importante começar a quebrar esse ciclo. E esse ciclo você começa quebrando por você. Até porque a baixa autoestima impede você de crescer. Ela bloqueia suas oportunidades de mudança. Porque se você tem medo, você é insegura, falta autoconfiança, você vai mudar? Não vai. E aí, muitas vezes, você fica com a sensação de que o medo do fracasso te paralisa. Mas eu vou te dizer, não é o medo do fracasso que te paralisa nessa hora, não. O que te paralisa é o medo de errar. Você nem tenta. Você para antes de fracassar. Até porque o fracasso é só uma situação que não aconteceu do jeito que você gostaria. E, gente, no mundo do adulto, quem é que acerta de primeira? Quem é que pegou um carro e saiu dirigindo e nunca morreu? E nunca deu uma falha no carro? Nunca matou um gato ali passando as marchas? Quem é que construiu algo novo, importante? De primeira. Olha os telefones como eram antigamente. Olha como são hoje. Quando foi criado, quando a gente viu lá o primeiro celular, aqueles tijolão ali na década de 90, alguém pensava que o celular podia se tornar no que é hoje? Que a gente está aqui conversando por ele? Vocês acham que para construir ele foi uma vez, só foi uma tentativa só? Não é à toa que todo ano está mudando, se aperfeiçoando. É tentativa e erro. Ou os carros. Quantas vezes a gente vê as concessionárias chamando para fazer recall porque alguma peça está com problema? E aí você acha que você não pode errar? Então eu quero que vocês comecem a mudar a mentalidade de vocês, que o erro é só o feedback de algo que não aconteceu da forma que você gostaria. E sabe o que acontece? Você agora tem uma forma a menos de tentar, porque você já sabe que aquele caminho não é certo, você vai para o próximo. E uma hora certa. Agora, se você ficar com medo e nem se mexe, o que é que vai acontecer?
nada. Nada vai mudar. E é mais vantajoso ficar presa onde você está hoje? E já me digam se está fazendo sentido aí. Manda um coraçãozinho, escreve aqui no chat para eu saber se está fazendo sentido para vocês. E qual é o melhor momento para você resgatar sua autoestima? Gente, melhor momento. O melhor momento que você tem na vida para qualquer coisa, sabe qual é? Agora. É o presente. O momento certo é quando você decide que quer viver diferente. Gente, se você parar para pensar, o ontem já passou. O futuro nunca chega. Qual é o melhor momento? O agora. É o presente. Porque você não pode mudar o que você passou. Mas você pode mudar o presente para transformar o seu futuro. E não fique esperando o momento perfeito. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Sabe quando é que você resolve mudar? Porque comigo foi assim. Quando a dor de permanecer onde eu estava foi maior do que a dor de mudar, foi quando eu mudei. Eu precisei estar lá no fundo do poço, quase enterrada, para começar a falar: não, agora eu não aguento mais. Foi quando eu vi que tinha sonhos que eu tinha, que me motivaram lá quando eu tinha 14, 15 anos. Eu não ia conseguir mais realizar da forma que eu sonhava, porque eu tive medo de viver. Porque a baixa autoestima me tirou essa vontade de viver, eu me escondia da vida. Só que sabe o que eu dizia? O meu muro era o vitiligo. Eu dizia, não, eu me escondo por causa do vitiligo. Eu usei o vitiligo como um muro. Não era uma armadura, não, gente. Era um muro de concreto, daqueles bem firme, que não passava nada. E nesse muro não passava nada de ruim, mas também não passava de bom. Porque o muro não escolhe que passa uma coisa e não passa outra, não. Nesse muro pode até não passar o olhar, pode até não passar a crítica, mas o amor, o carinho, o elogio também não vai passar. E aí você se sente só e abandonado e não sabe qual é o motivo, é porque você se fechou, você se blindou. Então, permita-se viver e o melhor momento para você começar é agora. Não adie seu resgate pessoal para amanhã, sabe por quê? Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. O amanhã pode ser tarde. Então, dá o primeiro passo. Se motive e faça aquilo que você precisa fazer para transformar a sua vida hoje, porque ainda dá tempo. Podemos dizer... Olha, eu sou uma baiana típica, mas é do senso comum que, por exemplo, o ano começou hoje na Bahia. Porque o carnaval terminou ontem, gente. Ontem ainda tinha trio elétrico na rua. Então, 2025 está aí. Mas do mesmo jeito que tá aí chegando, as águas de março já estão lavando o verão. Quer dizer, quase um quarto do ano praticamente já foi embora. E o que é que você fez de diferente por você? Então, é hora de você começar a sonhar. Quando terminar 2025, o que é que você quer da sua vida? Bora começar a criar metas. Metas concretas do que você vai ser, do que você quer construir. Ah, você vai me dizer. E quando eu falo meta concreta, gente, é aquilo que é pequenininho. Por exemplo, eu fiz até um post sobre isso hoje, eu dei o exemplo meu da corrida. Eu vinha, tem 4 anos que eu estava parada. Aí eu vou voltar a correr e vou dizer, vou fazer meia maratona amanhã? Vou, não consigo. Tô morrendo para fazer 5 quilômetros, agora eu já estou feliz que eu já estou fazendo com facilidade. Hoje, por exemplo, eu fiz 6 quilômetros com ladeira. Foi o tempo inferior ao que o professor pediu. Eu falei, opa, estou melhorando. Estou pensando com os 21? Ainda não. Estou pensando em uma de 16. Mas de dizer, quando eu conseguir fazer 16, para chegar no 21 está faltando pouco. Mas eu estou me dando o quê? Um tempo.
Então, eu quero que você comece a pensar, nesse ano de 2025, o que é que você acha que você dá conta para fazer, para resgatar a sua autoestima? Qual autocuidado você consegue colocar na sua rotina por você? Então, começa a trabalhar essas questões, que é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. E esse passinho que você dá de aumentar sua autoconfiança, gente, isso reverbera no trabalho. Porque lembra quando eu comecei esse encontro falando de, por exemplo, que na época da pandemia foi a época que eu aceitei um cargo para ser chefe do setor? Mas foi só a pandemia? Não. Eu já tinha entrado nessa jornada. Eu já me sentia mais confiante. Eu já me sentia mais segura. Eu já falava de igual a igual para as pessoas. Porque antes, eu só me posicionava se pisasse no meu calo. Porque se chegasse, me chamar e falasse que eu não fiz algum trabalho, que eu fosse repreendida, sabe quando o pai recrimina filho? Nessa hora, era a hora que eu me manifestava. Mas se não fosse direto para mim, eu não falava nada. Agora, se fosse algo que comprometesse a minha competência, era a única hora que eu conseguia me defender. E quando eu aceitei o cargo, não. Eu já conseguia me posicionar de ter uma opinião. Porque a gente tem opinião sobre as coisas. A gente tem opinião sobre o que a gente acha certo, o que a gente acha errado. Só que até então, eu não manifestava a minha. Então, se, por exemplo, a Dina falasse algo que eu não concordava, eu fingia que concordava para eu não contrariar a Dina, porque eu achava que se eu contrariasse, ela não ia gostar mais de mim. Ou seja, eu tirava todo o meu poder de mim. E é isso que muitas vezes você está fazendo com você. Então, bora lá. O melhor momento de resgatar a autoestima é agora. É nesse momento presente. E conte comigo nessa jornada. Aqui, quem está aqui no grupo comigo, a gente já vai fazer uma atividade hoje para já começar a desbloquear isso de forma mais intencional. Quem está aqui, daqui a pouco eu vou encerrar a live aqui pelo Instagram. Mas tem meu canal do YouTube também, que ficam gravados esses conteúdos. Para quê? Para que você comece a se estimular, gente. Sabe por quê? Muitas vezes, só o fato de você estar com outras pessoas ouvindo esse conteúdo, se trabalhando, se motivando, você começa a se transformar. Porque a transformação, eu não dormi de um jeito e no outro dia acordei serelepe falando na internet, não. Eu estar falando do jeito que eu estou hoje, foram aí já 3 anos. E eu não estou nem perto de como eu deveria falar. Eu percebo que eu estou melhor do que ontem, mas eu estou pior do que amanhã. E está tudo bem. Por quê? Porque é uma evolução. É por isso que a gente precisa destinar tempo para isso. Então, já fica com esse adendo aí de como é importante destinar tempo para cuidar da autoestima, cuidar de você. E especialmente para quem trata vitiligo, doenças de pele, psoríase, líquen plano, aí tem uma infinidade, as próprias dermatites atópicas. Deixa eu contar para vocês. Tratar a pele é importante, principalmente para aquelas doenças que coçam, que arde, que machuca, que cria bolha. Não é o caso do vitiligo, mas eu sei que o vitiligo destrói emocionalmente as pessoas que têm, a maior parte delas, principalmente numa parte inicial que se prolonga mais ou menos a depender da pessoa. E eu sei que muitas vezes você não tem o apoio, porque as pessoas falam: ah, mas não precisa gastar dinheiro para isso não, porque não dói. Ah, não coça. E, gente, minhas gatonas, a maior dor que você pode sentir é a sua. E se você quer tratar, e se você quer fazer, faça. Por quê? Porque isso vai te dar paz, vai te dar aconchego, vai te dar tranquilidade. Agora, qual é o insight que você precisa ter? E que se você tem vitiligo por um tempo um pouco maior, você já deve ter percebido. Que se você só trata a pele e não cuida do seu emocional, qualquer questão emocional que te abala, que aumentou o estresse, aumentou a ansiedade, a área que tinha melhorado muitas vezes piora.
mesmo você fazendo o tratamento. O problema é o tratamento que está ruim? Não. O problema é que o tratamento, ele não tratou a raiz, ele só tratou o sintoma, ele só tratou a manchinha da pele, não tratou a causa raiz. É por isso que é importante que você trate a pele, mas que você também comece a tratar essas questões emocionais. É importante que você resolva essas feridas emocionais que estão relacionadas ao vitiligo para que o tratamento evolua de uma forma mais adequada. Por quê? Quando você faz isso, você está tratando o vitiligo na raiz também, porque você está resgatando uma parte de você que gerou baixa autoestima. E quando você vai na raiz do problema e você melhora a sua autoestima, sabe o que acontece? Nada que acontece aqui do lado de fora com a sua pele interfere. Então, é a hora que você está fazendo o tratamento e se você está bem com você mesmo, a tendência do tratamento é só evoluir. E se por um acaso você está passando por algo que está te doendo muito, mas você continua bem com você, sabe o que acontece? O fato do vitiligo, por exemplo, voltar a crescer, não te destrói. Porque quantas mulheres se destroem quando vê uma mancha nova? Porque eu era assim, gente, eu vi uma mancha nova, eu passava pelo menos um mês de luto trancada chorando. Porque era como se falasse, nada do que eu estou fazendo está resolvendo. Perdi as esperanças, perdiam tudo. Então, é importante ficar alerta de como as emoções afetam o vitiligo. E que emoções são essas? São as emoções que estão relacionadas às suas feridas emocionais. São as emoções que estão por trás da causa raiz do vitiligo. E normalmente são medo, raiva, culpa. Por quê? Porque são as emoções que estão lá atrás de quando tudo começou. E que talvez você nem tenha clareza, mas como todas as suas memórias estão gravadas aí na sua mente, a sua mente sabe quais são essas emoções e ela sabe como isso impacta você, tá? Então, quer cuidar da pele? Cuide sim, cuide, faça o seu melhor, mas cuide das suas emoções também, que é extremamente importante, para que você tenha resultados cada vez melhores. E principalmente para que você viva cada vez melhor com você mesma. E agora, alguém tem alguma dúvida? Quer deixar aqui alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, já coloca aqui no chat que eu respondo. Para quem não tiver, e quem estiver aqui só no Instagram, eu vou me despedir de vocês, porque agora eu vou ficar só com as minhas gatonas, porque agora a gente vai fazer um processo de hipnoterapia, exatamente para elas já destravarem algumas feridas emocionais. E como é um processo que é mais profundo, que eu preciso ter mais controle, que eu preciso ter um feedback melhor delas, a gente vai estar fazendo na sala fechada aqui no Google. E para vocês que ficaram aqui comigo até agora, uma ótima noite. Se quiserem participar, é só ir lá no último Stories, que tem o link para entrar no grupo. O vitiligo não é muleta, para poder participar desse encontro. E, no mais, encontro vocês na próxima terça-feira. Vai ser um prazer tê-los comigo mais uma vez. Beijo no coração e até mais. Tchau! Agora vamos só nós aqui para aquele momento que é só nosso. E o que é que a gente vai fazer aqui? Todo mundo, posição confortável, querem fazer alguma coisa. Depois do processo de hipnoterapia, eu abro os microfones para vocês falarem. Eu prefiro tirar alguma dúvida agora. Então, bora lá. Todo mundo numa posição confortável? Eu posso começar? Maravilha. Então, respira aí profundamente, puxa o ar de olho aberto. Só relembrando para vocês
Só basta seguir minhas orientações. Se por um acaso vocês perceberem que a mente está divagando, está querendo ir para outro lugar, não briga com a mente. Deixa ela ir. E quando você ouvir minha voz de volta, aí você volta para o processo, combinado? Porque toda vez que você quiser brigar com a sua mente, ela simplesmente vai te levar para outro lugar. Então, deixa ela ir e quando terminar, você volta para mim. Ah, deixa eu fazer só mais um teste aqui. Tinha esquecido disso. Para vocês me darem o feedback só da música antes de começar. Você ouvir a minha voz em áudio? Você ouvir a minha voz em áudio? Minha voz está baixa, minha voz está alta, como é que tá? Abrir o microfone e a gente vai falar. Tá me ouvindo bem e ouvindo a música? Abaixei um pouco, melhorou? Beleza. Então, bora lá. Ela vai começar desligadinha, mas foi só para já dar uma testada. Então, permissão para hipnotizar vocês? Então, bora nessa. Respira profundamente. Solta o ar. Mais uma vez, respira profundamente. Solta o ar. E agora, quando vocês soltarem o ar, pode fechar os olhos e permita-se relaxar. Isso, muito bem. E eu quero que vocês percebam como se fosse uma luz tocando na cabeça de vocês, indo do topo da cabeça até o dedão do pé. E à medida que essa luz vai avançando, eu quero que vocês percebam o corpo de vocês cada vez mais relaxado, cada vez mais desligado. Isso, muito bem, vocês estão fazendo um excelente trabalho. E eu quero que você perceba que quando essa luz passou pelos olhos de vocês, ela foi como se fosse uma cola. A cola mais poderosa do mundo, só que essa cola é uma cola mágica, que ela faz as suas pálpebras ficarem cada vez mais relaxadas, cada vez mais desligadas. Percebe como elas chegam tão pesadas. E agora eu quero que você tente abri-las. E quanto mais você tenta, mais difícil fica. Quanto mais você tenta, mais difícil fica. E eu vou contar de 10 a 1. E à medida que eu for contando, você vai cada vez mais fundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Quanto mais fundo você vai, mais relaxado você fica. 4, vai cada vez mais profundamente. 3, desligando-se por completo. 2, a partir de agora, qualquer som ambiente, a minha voz, qualquer barulho, qualquer ruído faz você ir cada vez mais fundo. E 1, muito bem. Você está fazendo um excelente trabalho. E agora, eu vou contar até 3 e você vai espontaneamente sair na sua imaginação. Vai estar num ambiente legal, num ambiente muito divertido, feliz, confortável, junto com a criancinha. E essa criancinha é você. Eu não sei que idade você tem, mas vai ser alguma idade aí entre 0 e 7 anos.
Talvez ela esteja brincando, talvez ela esteja quietinha, não importa. Mas ela vai estar num momento bom, ela vai estar muito feliz. E eu vou contar até 3, e apenas no 3 vai surgir a imagem dessa criança. Não tenta pensar agora, não tenta criar nada. Só vivo aqui, só é seguir as minhas instruções. Agora, seguindo as instruções, no 3, deixa vir o que vier. Não tem certo nem errado. 1, 2, 3, e você está com essa criança. Olha como é a cena, percebe o que ela está fazendo. Ela está aí com você. E só de você estar com ela, você já sabe. Você sente uma emoção positiva aí, te preenchendo. Tem algo de bom acontecendo aí dentro de você. E olha só, como é bom conviver com essa criança. Olha só como é bom estar aí com ela. Olha como ela está feliz. Olha como ela é tranquila, é pacífica. Percebe como ela não precisa de mais nada para ser feliz. Ela é feliz porque está viva. Ela é feliz por brincar. Ela é feliz por ter uma família. E muito feliz porque você está aí, pertinho dela. E perceba que agora ela te chama para brincar. Ela vai pegando na sua mão, te mostrando o brinquedo dela, fazendo uma brincadeira com você. Veja ela sendo ela mesma nesse momento. E eu quero que você se conecte com a essência dessa criança, se sinta feliz junto com ela. Absorve um pouquinho dessa alegria, dessa pureza dessa criança. Olha como é bom. Olha como isso é poderoso. Vai sentindo tudo isso aí dentro de você. Isso, muito bem. Isso. E agora, ela está aí se divertindo. Eu quero que você simplesmente imagine pai e sua mãe juntos, olhando para essa criança. Perceba tudo de bom que você aprendeu com cada um deles. E se por um acaso não vier nada na sua mente, agradeça por sua vida. Agradeça por ser você. Porque você só é você por causa deles. Então, só um momento. Isso, muito bem. E para você crescer como uma adulta saudável, uma mulher realizadora, próspera, você precisa trazer tudo de bom do seu pai, da sua mãe, tudo que você precisa deles. E eu vou contar de 1 até 3. E vou te dar algum tempo para você pensar em 3 coisas que você precisa do seu pai e que você quer tomar para você. Então, 1, 2, 3 e o tempo começa agora. Isso, muito bem. Agora que você sabe o que você quer tomar do seu pai, repete comigo. Meu pai, eu tomo de você, e completa essa frase com tudo que você quer dele. Então diz para ele, meu pai, eu tomo de você a sua coragem, a sua segurança, o seu amor próprio. Eu não sei o que você vai tomar do seu pai, mas fala alto para você ouvir. Fala o que você quer dele para você. Pega aquilo tudo de bom, aquilo que você mais admira no seu pai, que você fala, isso é meu. E traz para você, fala, meu pai, eu tomo isso de você. Porque você é filho e você pode pegar do seu pai e da sua mãe tudo aquilo que você precisar. Por quê? Porque ele está dentro de você. Então pega esse recurso para você. E vai percebendo o quanto esse recurso que você está tomando do seu pai está te deixando mais forte, está te deixando mais segura, está te deixando mais autoconfiante, vai trazendo isso para você e se sentindo cada vez melhor.
Isso, muito bem, você está fazendo um excelente trabalho. E agora eu vou contar novamente de 1 até 3. E vou te dar algum tempo para você pensar em 3 coisas também que você precisa. Mas agora, da sua mãe. Porque você precisa ter a sua mãe e seu pai dentro de você. Você precisa desse feminino dessa mãe e do masculino desse pai. Por quê? Porque é essa junção que representa um ser completo, que representa a sua melhor versão. E eu vou contar novamente de 1 até 3 e o tempo de silêncio vai começar. 1, 2, 3 e o tempo de silêncio começa agora. Ótimo, muito bem. E agora que você sabe o que você quer tomar da sua mãe, repete comigo. Minha mãe, eu tomo de você. E eu não sei o que você vai tomar da sua mãe, mas tome para você. Diga para ela, minha mãe, eu tomo de você. O seu amor próprio, o seu autocuidado, a sua vaidade, a sua beleza. Eu não sei o que você vai tomar da sua mãe, mas toma para você e sente tudo isso tomando conta de você, te preenchendo, tornando essa árvore que você é mais forte, mais presa ao solo. Percebe como você está crescendo, como você está sentindo essa energia espalhando para o seu corpo. E completa essa frase com tudo que você quer dela. Fala, minha mãe, eu tomo de você, porque você é filha e você pode pegar tudo aquilo que você precisa da sua origem. Aproveita e traz tudo isso de bom para você. E agora que você sabe que você pode tomar a força do seu pai e da sua mãe, tudo que lhe pertence, porque eles são maiores que você, eles te deram a vida, eles possuem a força que você necessita para crescer também. Mas você também sabe que você pode devolver para eles tudo que não faz mais sentido para você, tudo aquilo que você não quer mais. Então agora eu quero que você tire das suas costas tudo que você quer devolver para o seu pai, para a sua mãe. Seja da relação deles que você via e não gostava, e que você não quer repetir na sua vida. Seja as dores, os sofrimentos, a raiva, a culpa, a tristeza. Eu quero que você jogue tudo isso para fora. Tira todo esse lixo do seu corpo. E eu quero que você faça isso com um gesto, como se você estivesse tirando de dentro de você e jogando. Usa a sua mão para tirar tudo isso de dentro do corpo, como se estivesse jogando no lixo. E enquanto você vai fazendo esse movimento, eu quero que você repita comigo. Nada disso me pertence. Eu te devolvo tudo que eu não quero. E vai tirando do corpo, vai tirando. Eu não quero nada disso. Eu te devolvo tudo isso que eu não quero. E vai tirando. E vai tirando e percebendo como você vai ficando cada vez mais leve. E vai repetindo. Nada disso me pertence. Eu te devolvo tudo que eu não quero. Nada disso me pertence. Eu te devolvo tudo que eu quero. E vai tirando. Vai tirando. Vai devolvendo para eles. Porque você não precisa carregar o peso que era deles. Eles são maiores que você. Então, só entrega para ele tudo aquilo que você carregou e que não faz sentido mais na sua vida. Isso, muito bem. E você percebe como sua criança, ela agora ainda está mais feliz. Percebe como ela está mais alegre, como ela está mais leve. Mas ainda falta algo para tornar
essa criança nessa mulher forte, corajosa, realizadora que está aí dentro de cada uma de vocês. Então agora eu quero que você olhe para a sua criança. Se abaixa, fica aí da altura dela e olha, olhando nos olhinhos dela e fala para ela quem é você. Fala para ela quem é a mulher que você vai se tornar. Fala para ela quem é a mulher que você está começando a construir hoje. Conta para ela algumas das vitórias que você já viveu. Compartilha com ela algumas de suas alegrias. E aproveita para demonstrar para ela todo o amor, todo o acolhimento, toda a proteção que você pode dar para ela, para que agora ela saiba que ela nunca mais estará sozinha. Fala com ela tudo que ela precisa ouvir para ela se sentir segura, amada, acolhida. Isso, muito bem. Eu vou contar de 1 a 3 e vou dar para vocês alguns segundos de silêncio para você conversar com ela. Então, 1, 2, 3, pode conversar. E agora, a sua criança vai te falar algo que você precisa ouvir para se desbloquear, para começar esse processo de resgatar sua autoestima ainda com mais confiança, para que você possa entender. Ela vai falar algo para mostrar para você o quanto você é capaz, o quanto ela acredita em você. E ela começa a conversar com você. Ouve o que ela vai dizer, não tem certo nem errado, só permite ela te falar aquilo que você precisa ouvir para se tornar mais confiante, para saber que você está indo pelo caminho certo. Isso, muito bem. Agora você olha para ela, absorvendo cada palavrinha que ela falou. Feliz por saber que tudo isso é uma realidade, que tudo isso é sua verdade. Por saber que essa criança é pura do jeito que ela é. Ela nasceu, ela está viva, ela está pronta para brilhar, porque ela está resgatando tudo de melhor que seu pai e sua mãe têm para dar. Porque ela sabe que agora ela é um ser completo, que ela é capaz de seguir o seu próprio caminho, seguir a sua estratégia, criando os resultados que ela precisa. E, consequentemente, criando os resultados que você precisa. E percebe como você está sentindo mais confiança para realizar aquilo que você precisa. Percebe como você vai sentindo todo esse amor, toda essa confiança, toda essa segurança dessa criança em você também. Porque todas essas verdades já estão aí, dentro de você, dentro da sua mente. Todas essas verdades já fazem parte de quem você é. Porque agora você está pronta para ser a sua melhor versão. Porque agora você está pronta para ser a sua melhor versão. Então vai sentindo toda essa energia tomando conta do seu corpo. E eu vou contar de 1 a 5, e no 5 você vai estar no aqui e agora, pronta para viver essa nova realidade. 1, vai sentindo essa energia percorrendo todo o seu corpo. 2, vai sentindo cada célula sua se sentindo mais energizada, mais alegre, mais relaxada, com mais confiança e segurança aí dentro de você. 3, respira profundamente. Sente vai entrando
pelos seus pulmões e vai sentindo essa energia percorrendo o seu corpo, te deixando cada vez mais corajosa, mais confiante, mais livre para ser você. Vai mexendo braços, pernas, sentindo a energia fluindo pelo corpo. E 5, de olhos abertos, pronta para viver essa nova realidade. E 5, de olhos abertos, pronta para viver essa nova versão. Pronta para ter mais segurança, mais confiança, para construir aquilo de melhor que você tem para mostrar para a vida, para o mundo, para você mesma. E aí, Gina, como é que está? Como é que foi para você? O microfone, pode abrir o microfone se quiser falar. Pode abrir o microfone, veja se não consegue. Acho que agora foi. Nossa, foi muito bom. Foi? Teve, na parte dos pais, foi muito emocionante, assim. A parte de deixar, de, sabe, assim, de falar, isso não me pertence. Nossa, foi emocionante nessa parte. Tirou um peso? Conseguiu tirar Sim. um peso aí? Sim. E que bom, porque assim, o resgate da autoestima e que tem a ver com as origens do vitiligo tá nessa relação que a gente tem com pai e mãe. Porque é a nossa relação de mais amor das pessoas mais importantes da nossa vida, mas que também tem uma relação de mágoa, de culpa, de raiva, não das adultas, das mulheres que nós somos hoje, porque hoje a gente olha e entende o que eles fizeram lá atrás, mas daquela criança que às vezes queria sair, não podia, que às vezes tinha um pai que era duro demais, que via o pai brigando com a mãe ou a mãe brigando com o pai. Então, todas essas marcas ficaram aí gravadas. Então, quando a gente começa a liberar esse peso, quando a gente começa a tirar isso das costas e começa a pegar só o que é bom, é como se a gente estivesse reconstruindo essa relação, tirando o que foi ruim e entendendo que aquilo era a percepção de uma criança que não sabia distinguir. E uma criança, quando vê uma briga, ela não sabe entender quem está certo, quem está errado. Ela vai tomar o partido de um e para ela o outro está todo errado, e não necessariamente é assim. Sim. Mas é uma criança. A gente não vai poder cobrar dela que entenda como um adulto, porque ela ainda não tem condições. E é por isso que esses processos mais profundos que acessam o subconsciente vai tirando essas capinhas e vai deixando a gente mais leve, com mais confiança. E a gente começa a entender coisas, começa a liberar coisas que lá atrás a gente não percebia. Eu ontem mesmo, eu atendi uma cliente e a mãe dela morreu quando ela tinha 18, 19 anos. Só que imagine, ela tinha passado no vestibular, tinha vindo aqui para Salvador, era do interior. Ela era da Bahia, mas os pais foram transferidos, moravam em Goiás. E aí, quando ela passou no vestibular, ela veio para cá, com 18 anos, foi 18 para 19 anos. E aí, a mãe dela adoeceu. Como ela tinha passado, o que aconteceu? Não avisaram para ela que a mãe estava doente. Ela passou 3. Aí a mãe, em 3 meses, a doença evoluiu. Ninguém descobriu o que era. Quando a mãe estava muito debilitada, que avisaram para ela e ela voltou para casa. Quando ela voltou, em 2 semanas a mãe morreu. Nossa. Ela não teve tempo de digerir aquilo, ela não teve tempo de entender o que estava acontecendo. E, de repente, a mãe dela foi para o hospital e acordado ela 1h da manhã para falar: sua mãe morreu. E ela, como era uma pessoa que tinha muita força, o que aconteceu? Ela não chorou, ela não se emocionou. Não porque não doeu. É porque sabe quando você ainda está em outro mundo, sem entender o que aconteceu?
E ela só conseguiu se despedir da mãe ontem. Mais de 20 anos depois. Nossa. E ela falou, e aí eu trouxe isso porque ela falou, Yane, eu não sabia que isso tinha me marcado tanto, porque para ela foi tão impactante que ela não quis ir nem no velório. Ela não foi no velório da mãe. E aí as pessoas falaram muito, né? Porque é fria, não quer se despedir da mãe. Mas ela ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. E ali, naquele processo, ela conseguiu fazer essa despedida. Então, trouxe essa questão para vocês perceberem como é profundo. E quando a gente se permite ir nesse movimento, a gente consegue resgatar e tratar feridas que estavam lá atrás e que a gente nem se dava conta. Porque aquilo que mais te machuca, atualmente não está te mostrando, ela está te escondendo. Por que você acha que ela ia ficar te mostrando onde o calo aperta? Não. Ela faz o contrário. Ela fala o seguinte, agora não. Não olha para isso não, que aí dói. É igual a criança quando está ferida e ela não vai mostrar para a mãe, mamãe, estou ferida aqui, vem fazer o curativo. Não, porque ela sabe que dói, ela vai esconder. A mãe que tem que ir lá fuçar para achar. Então, esse processo é um processo que parece difícil, mas que os ganhos que a gente tem não tem preço. Por quê? Porque é você voltar a se encontrar com você mesma, né? Sim. E como é que você está se sentindo? O que é que você percebe? Claro que de comportamento você não vai notar porque ainda não viu, mas como você está se sentindo depois disso, dessa despedida, dessas coisas ruins dos pais? Como é que você está se sentindo? Como é que você está se vendo agora? Na hora que a gente estava fazendo, eu senti uma leveza, assim, ao mesmo tempo uma emoção, querendo chorar, assim, sabe? Uma coisa assim. Eu nem consigo explicar, é uma mistura de emoção com leveza. E nesses processos, eu não sei se você chorou, porque como a tela estava pequenininha aqui, quando vem vontade de chorar, de gritar, o que vem de vontade, faça. Por quê? Porque quando a gente entra nesse flow, a gente está tirando a emoção do corpo. E muitas vezes, nessa, por exemplo, eu sei que eram emoções que não eram positivas, eram emoções negativas. Então, esse choro é você se libertando. Então, se veio choro, deu vontade de amassar alguma coisa, gritar, faz. Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue tirar a emoção do corpo de forma física. É por isso que criança pequenininha, 2, 3 aninhos, quando você diz não para ela, o que é que ela faz? Ela grita, ela se esperneia, ela bate. Por quê? É tirando a emoção do corpo. Porque é ruim, ela não quer ficar sentindo. Só que aí a gente aprende o quê? Faz isso, a criança birrenta, mal educada, não sei o quê. Aí a criança fala, não posso fazer isso. Aí você cresce um adulto e aí você vai chorar, espernear? Não pode. Então a gente começa a travar as emoções. E aí adoece. Então, assim, deu vontade de chorar, a vontade que der, quando a gente estiver nesse processo, pode fazer. É por isso que eu faço assim, fechado, porque eu consigo ver vocês. Se tiver alguma necessidade, alguma coisa que vai perder o controle, aqui eu consigo controlar, porque tem técnicas específicas. Quando eu vejo que a emoção está tomando conta demais, eu consigo ter o controle. Por isso que eu fico por aqui, não faço só pelo Instagram. Porque no Instagram eu não consigo ver, então eu não consigo ajudar se precisar de ajuda. Então, assim, nesses momentos você estar num ambiente seguro. Por quê? Por isso que eu falo, esteja num lugar confortável, tranquilo para vocês, e se precisar de algum outro tipo de apoio, eu estou aqui e consigo dar esse suporte também, tá? Tá. Tem alguma dúvida, alguma questão que queira trazer, que queira compartilhar mais? Não, por enquanto não. E deixa eu ver se Renilda quer falar. Renilda quer falar alguma coisa, quer compartilhar? Teve algum insight? Como é que foi para você? Me senti mais leve, que quase até dormi. Ah, isso é bom.
Quando eu vejo, quando me falam que quase dormiu, eu sei que o negócio foi bom, porque eu sei que vai se entregando. Parecendo que eu relaxei. Ai, E aí para quem tem depois do ansiedade, sono, dá essa relaxada, eu sei que é sinal de que está se entregando. E vocês estão percebendo que à medida que a gente vai repetindo, o processo vai ficando mais fácil? é verdade. A mente vai acompanhando, gente. Então, por isso que eu disse, por que, que precisa investir tempo? Porque é um processo. Ninguém aprendeu a ler da noite para o dia, não aprendeu a andar da noite para o dia. Resgatar a autoestima também não vai ser da noite para o dia. Importante que vamos conseguir. Exatamente, a gente levou anos escondendo ela. Não é justo que agora queira que ela apareça da noite para o dia. Mas o importante é o quê? Que a gente consiga fazer isso todo dia, né? Então, lembram que eu deixei as atividades de autocuidado para vocês, né? Estão fazendo? Eu nem assisti essa aula. Sim, mas você tem um espelho. Ah, O espelho tem feito? tenho. Ah. Eu também, no espelho eu fiz. De sair ainda não consegui. Eu ia te perguntar, porque eu falei, eu acho que de Nath é um desafio. Essa semana eu não consegui, mas eu vou continuar tentando. Mas chegou aí, por exemplo, até a porta, ou nem tentou? Não, no portão eu consegui, só que não tinha outras pessoas assim na rua. Com gente ainda não consigo. Mas é isso. Lembre, é um desafio. Por quê? A sua mente, gente, é só mais um obstáculo. Mas muitas vezes ela não deixava nem chegar lá, porque ela imaginava que podia ter alguém. Então você já quebrou uma barreira. Sim. Bom, ela não está aqui, mas ela é uma seguidora, por exemplo, que ela estava nessa situação, ela não saía. Ela usava leg até dentro de casa. Ela agora já vai na rua de short. E aí eu achei interessante que ela saiu a primeira vez. E quando ela saiu a primeira vez, atenta, o que é que ela falou? Ela mandou mensagem: Anne, eu vi mais 2 pessoas com vitiligo. Por quê? Porque quando ela começou a estar nesse ambiente, que a gente está falando de vitiligo, que a gente está falando que é normal, que ela começa a ver outras pessoas, ela começou a se permitir achar outras pessoas na rua. Porque normalmente, enquanto a gente não está bem, o que a gente faz? A gente se esconde. Se não tem mancha no rosto, a gente fica mais escondido. Mas quando você se abre, parece que o seu olhar foca. A mancha às vezes é pequenininha, discretinha, e para você parece que ela está gritando: eu estou aqui, eu estou aqui. E aí você enxerga. Então foi quando ela percebeu. E aí ela ficou encantada, porque ela falou: mas eu vi mais 2 pessoas. Eu falei: ótimo, porque aí você percebe que você não está só. Essas questões de pertencimento é bom, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente se sente sozinho e nem percebe. A gente olha para todo mundo, não tem ninguém igual, e fala: poxa, só eu que estou assim. E aí, depois disso, ela não fazia a unha. Eu acho que tinha mais de 20 anos sem fazer a unha. Aí mandou uma foto para mim que ia para o carnaval e fez a unha. Porque ela achava que quando ela chegasse no salão, as pessoas não iam querer fazer a unha dela com nojo. Aí o que a manicure falou? Para mim é normal. E assim, a gente contando assim, para uma pessoa que não tem nenhum problema, fala: mas é uma bobagem fazer uma unha. Mas, para quem tem essa barreira, é um passo gigante. Verdade. E do jeito que ela venceu de fazer a unha, de começar com short, assim como você chegou aí até o portão, você já está destravando outras coisas. Talvez é um não que antes você não dava, que você já começa a pensar: isso eu já consigo dizer um não, entendeu? Por quê? Porque é como se você estivesse aprendendo alguns caminhos. Então é a hora que muitas vezes vocês vão treinar. Comece a treinar, gente, dizer não. Às vezes é folheto na rua, eu só digo não. Antes eu não sabia dizer não. E eu pegava, botava no bolso para jogar fora. Só para dizer que peguei. Agora eu já não. Aí é uma forma que eu tenho de treinar. Não é porque eu até poderia fazer isso, mas é como se eu falasse: se eu não consigo dizer não para alguém que eu nem conheço, eu vou conseguir dizer não para quem eu conheço?
Então, assim, comece a olhar essas pequenas situações da vida como formas de aplicar coisas que fazem sentido para vocês. Oi, Anne. Vocês. E, Anne, antigamente, quando eu ia para a praia, eu não suportava tomar banho. Porque eu Sim, achava que eu tomava banho e as manchas ficavam mais brancas e aquilo me irritava mais ainda. Eu ficava mais para baixo ainda. sim, Quando foi agora, viajei e fui para a praia. Mas eu sim. tomei tanto banho até me assar. E eu tomei tanto banho que eu esqueci até de sair da água para repor O protetor. o tutor e acabou me assando. Eu disse, meu Deus do céu, nunca aconteceu isso comigo. Mas de tudo eu ficar na água, que eu não fazia, eu já achei que eu já dei um passo. E aí, Gigantesco! isso, quando eu olhei, pro lado tinha um rapaz com a mão toda manchada. Aí eu, vixe, que bom, pelo menos não é eu só. E conversou com ele ou não? Tu acredita que ele ficou. Eu estava na água, esse homem estava pertinho assim de mim, a distância pouca. Ele olhava assim pro meu braço e eu Os dois menti. com vergonha de conversar. Não, a gente não conversou. E eu nem olhava Os dois pra querendo ele. conversar e com vergonha de como um ia receber o outro, né? Isso, isso, eu olhei pro cara dele. Aí ele estava olhando, eu falei, ah, ele tá olhando, deixa ele lá, que eu não tô nem aí. Mas Continuei depois tomando ele queria banho, conversar, saber se tu usava algum remédio, alguma coisa. isso, mas eu não dei espaço, porque eu não dei muita importância, não liguei muito. No Sim. outro dia, eu fui pra praia. O rapaz no mesmo lugar que eu fiquei. Fiquei de um lado, ele de outro. Ele tomou o banho dele, tomei o meu, de boa. Saí, nem fosse antes, eu saía fora da água, eu não voltava mais. E aí você tá vendo? E uma coisa que você falou, só para mudar a percepção, que o que você achava que o vitiligo ficava mais branco, não era o vitiligo que ficava mais branco, era a sua pele que ficava mais escura. Aí o contraste aumenta. Isso porque eu ficava no sol, então eu achava, se eu não tomasse sol, ela não ia ficar tão branca como eu estava vendo. Então, o que eu fiz? Eu disse, por mim ficar branca, azul, eu vou tomar meu banho agora. E aí fiquei na água mesmo, não estava nem aí. E aí, gente, me diga, teve sensação melhor para você? Sim, porque eu não estava nem aí. Tomei banho de piscina, que eu não tomava imaginando. Olha que liberdade. É a liberdade de você escolher o que quer fazer, gente. Então, assim, eu, por exemplo, hoje, se você me perguntar, Yannis, você queria que a sua pele tivesse toda igualzinha? Eu queria. Não vou ser hipócrita e dizer que não. Mas eu vou te falar, hoje, as manchas me impedem de fazer alguma coisa? Não impede. Então, hoje, a pele recuperar ou não tem mais o peso que há um tempo atrás. Antigamente eu pensava, eu só vou usar essa corrente quando o meu pescoço não tiver mais mancha, porque vai ficar mais bonito. Eu só vou botar o anel se não tiver mais mancha na mão para não chamar atenção. Eu só vou cortar o cabelo se não tiver mancha no pescoço. Eu vivia assim, gente. E aí o que aconteceu? A mancha não desapareceu, eu ficava sem usar. Então, assim, então, hoje, quando eu falo desse processo de autoestima, é de falar de cura emocional da gente se permitir fazer o que quiser. Por quê? Se a gente passa a entender que o vitiligo não define quem a gente é e não impede a gente de fazer nada, então a gente pode ter uma vida normal. Se alguém olhar, olhe. Porque, por exemplo, eu comecei falando de Paula Oliveira. Tem gente que olha para aquela mulher e acha feia. E aí, ela vai deixar de viver porque alguém acha ela feia? Aí, e agora, por que a gente tem vitiligo? Alguém diz que a gente é manchada, a gente tem que sofrer. Eu sou manchada mesmo, e daí? Ai, meu Deus. Não fale, ai meu Deus, não. Porque tem gente que não tem vitiligo, mas, por exemplo, tem melasma. Tem aquela mancha mais escura da gravidez. Alguém chama de manchada? Alguém deixa de sair por causa disso? Aí a gente tem que ficar se doendo porque alguém?
E às vezes esse que está chamando a gente de manchada está com despeito. Porque às vezes não consegue, sem mancha, não consegue fazer metade do que a gente faz. Verdade. Então, assim, deixa que as pessoas pensam com elas. Bora cuidar de como a gente pode se tornar pessoas cada vez melhores para a gente. Que aí que está a grande diferença. Estou lutando para acontecer isso, aos poucos. Você está lutando e está alcançando. É isso. Só Tô de lutando você me aos contar poucos, isso, porque eu sabia que nem para a piscina você ia, você já está na praia para ficar até assada. Fiquei até assada dessa vez. De noite eu não consegui dormir. Mas deixa eu só falar em relação a isso, só de cuidado, tá? Até para tirar o estigma que as pessoas às vezes falam de vitiligo com câncer de pele. O vitiligo, ele acaba que é, inclusive, como se fosse um fator de proteção, porque o tipo de câncer de pele que é maligno, normalmente, ele não ataca quem tem vitiligo, que é o melanoma. Mas, quando for na praia, assim, tem que ficar atenta para a proteção solar, sabe por quê? Porque se machucar muito, se for, por exemplo, se tomar sol demais, que chegue a manchar, a machucar, a fazer uma queimadura, a lesão tende a aumentar. Então tem que ter cuidado com proteção solar, tá? Isso. Aí não foi nem a mancha que ficou vermelha, foi as partes. Ah, Não tinha. Porque nas manchas eu passo bastante protetor. Nas ai, manchas não compro nada. Mas no lugarzinho que ficou fora, mas ficou vermelho, ah, que de noite eu sofri. pronto. Mas aí só é ter esse cuidado. Eu mesmo Ah, aqui, as eu manchas não eu sei se tenho dá para muito. ver, mas aqui não dá para ver, não, porque com reflexo da coisa. Mas tá vendo que eu tô com as partezinhas mais vermelhas? Porque Sim. eu fui correr terça-feira, eu fui correr no sol de meio-dia. Maria, Aí fui meu para a Deus. orla, corri, depois dei um mergulho, depois ainda fiz uma massagem ao ar livre, debaixo dos coqueiros. Foi meu dia de relax. Outro dia eu ia fazer isso? Não. Porque eu ia pensar, mas a mulher vai querer fazer massagem em mim com vitiligo ainda salgada. Então, assim, isso, é sobre isso, sabe? A gente ter liberdade de fazer as nossas escolhas e ser livre. Isso é importante. E eu estou muito feliz, viu, Renildo, de saber desses seus avanços. Aposto que da próxima vez você ainda vai conversar com homem. Tenho certeza. Sim. Talvez você não tenha conversado porque era um rapaz. Se fosse uma mulher, talvez você se sentisse mais à vontade. Isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. Porque às vezes homem, aí tem uma questão até de marido, às vezes com ciúme, por uma confusão, né? Faz saber. Isso. Ah, E tava... e o homem achar que está paquerando também. com Aí certeza. acaba que fica um clima assim. Mas eu aposto que se fosse uma mulher, você tinha chamado, você tinha perguntado, conversado. E É assim as pessoas vão se conhecendo, viu? verdade. Quando a gente pensa que não tem ninguém, sempre a gente encontra. Eu mesmo nunca vi. Eu sempre, qualquer lugar que eu vou, eu tenho que achar uma. Por quê? Porque o olhar, tá procurando. E é assim eu quero que vocês fiquem, mas procurando coisas boas, tá? Com Botando a certeza. mente para se direcionar para aquilo que é bom. Então, conteúdos que fazem bem para vocês, pessoas que, quando vocês estão perto dessas pessoas, são pessoas que estão motivando vocês. Sabe aquela pessoa que te puxa para baixo, que parece uma âncora? Dessas você sai de perto. Mas aquelas que estão te incentivando, que estão te elogiando, que estão falando quanto você está evoluindo, dessas vocês se aproximam, porque é assim que a mente funciona. Para aquilo que você foca, ela expande. Então, começa a focar em coisas boas, naquilo que vocês estão desejando, nos sonhos de vocês. Bora tirar a palavra medo do vocabulário da gente, deixar ele escondidinho, que ele não vai desaparecer, tá, gente, da vida. Toda vez que você for fazer algo importante, novo, o medo vai aparecer. Porque a mente fala, mulher, você está indo no precipício, não vá. É assim que ele pensa. Mas, como a gente já sabe que esse precipício é só porque é um lugar desconhecido, o que é que a gente vai fazer?
Quando a mente chegar assim, a gente vai começar a direcionar, não. Nisso você pode focar. E aí a gente escolhe um sonho. É o sonho de dirigir, que eu depois quero saber como é que tá você com o carro. É o sonho de sair sem... Ai, meu Deus. É o sonho sem sair, maquiada. Para se maquiar, pode se maquiar, mas não tem que ter a obrigação de. Porque às vezes é um dia que você não está afim. É um dia que você está com pressa. É um dia que por qualquer motivo você não quer. Porque, por exemplo, quando você se maquia muito camuflando, aí, por exemplo, você vai para uma praia, e aí você não. Eu já vi gente ir para a praia e não entrar no mar. Aí. Eu faço isso. Vou Aí, na praia, na piscina, não me molho, para não tirar a maquiagem. Aí eu não dou conta. Eu acho que eu não ia querer nem ir. Por quê? Porque aí você fica passando à vontade. Principalmente, tipo, no dia de calor mesmo. Aí você tá na praia, todo mundo se divertindo. E o pior que você disse, por que não entra na piscina? Eu falo que eu não gosto. Falo, não, eu não gosto de... Mas é para não molhar o rosto, para não sair a maquiagem. Então, tá vendo como isso vai limitando? Então, assim, é esse tipo de liberdade que eu quero. E que eu busco estar mostrando para vocês e que eu tenho trazido para a minha vida. Que é de... quero camuflar, quero sair sem que ninguém perceba, beleza. Mas na hora que eu quero sair, porque eu quero tomar um banho de piscina e eu não vou poder estar muito maquiada porque eu não vou poder entrar na água, e eu quero entrar na água, eu falo, não, eu vou entrar na água. E aí ninguém nunca me viu assim, vai ver pela primeira vez. E eu ficava nervosa quando meu marido ficava, eu não acredito, tu vai vir na praia, tu não vai tomar um banho. Me deixa, eu não quero, eu não gosto da água do mar. Tudo para sair, para ver se parava, blá, blá, blá. Aí meu filho ficava, ô, mãe, bora tomar banho. Eu digo, Ramon, pelo amor de Deus, me deixa em paz, eu não quero. Aí tá Eu não vendo? Brigando com todo gosto. mundo. Eu procurava uma briga. Quem mandasse entrar na água era briga, que eu ficava nervosa. E dizia, não adianta que eu não vou entrar e pronto. E não entrava mesmo, eu ia e voltava. Eu ficava 4, 5 dias na praia, eu não entrava um dia. Hoje, mas esse ano foi o ano que eu mais entrei na água. E olha o que é avanço. E, por exemplo, há quanto tempo que a gente está nessa jornada? A gente está uns 3 meses, né? Você entrou no curso? Uns 3, 4 meses? Nessa pegada aí. Acho que foi novembro ou dezembro, não foi? De 3 a 4 meses. E fazendo movimentos que nem são tão grandes, porque as aulas são mensais, tem o conteúdo lá da plataforma, que inclusive eu estou regravando. Mas assim, por quê? Porque está colocando em ação. Por isso que eu volto a falar, por que falou de tempo? Porque é o tempo de você começar a aprender algo e começar a fazer. Por quê? O outro não vai poder fazer por você. O que eu avancei adianta para a Renilda? Não, só adianta para mim. Adianta para ela o que eu estou compartilhando do que eu fiz. Se ela botar em prática, funciona. É igual a você, Dina. Bora começar a se estimular. E assim, apesar de eu estar dando esses exemplos da vida, assim, da gente... gente, o se estimular é sem comparar, tá? É tipo a gente falar, ó, eu quero chegar, quero abrir uma live e ficar falando. Mas não comece a querer se comparar, tipo, amanhã eu vou fazer isso. É tipo, isso tá lá na frente. Eu quero terminar. Em 2026 quero fazer isso. Mas agora, qual é o passo que eu consigo dar? Ir até o portão. Porque se você começa a se comparar, achando, mas fulano tá mais rápido, ciclano, você começa a criar uma ansiedade em você. Então, não é sobre criar ansiedade e gerar expectativa negativa. É muito mais de você entender que você está numa jornada e você aproveitar essa jornada. E ficar feliz de, por exemplo, ter tomado seu banho de praia
e de piscina sem se incomodar com os outros, que era uma coisa que não fazia. Isso já é uma vitória grande. E aí a Diná já me viu fazendo isso, já viu você fazendo isso, ela fala, opa, eu também posso. Posso não fazer amanhã, mas já sei que é possível fazer. Porque Sim. até o tempo, então, talvez ela achasse que não dava para fazer isso, porque todo mundo fica olhando. Como eu já vi gente falar, ai, Anne, mas seu vitiligo é pouco. Eu falei, mas é no rosto, não esconde. Já que é assim. Chama muito mais atenção do que, por exemplo, se eu tivesse só nas pernas, mas estava escondido. Então, assim, não é sobre, eu tenho mais, eu tenho menos, o seu é no rosto, não é? Cada um sabe, gente. Às vezes é uma manchinha pequenininha na mão. Para quem recebe o diagnóstico, parece que está toda branca. Verdade. Então, não é sobre se comparar, porque cada um sente a sua dor. Isso eu gosto de reforçar, porque é para a gente entender que aqui é o espaço de acolhimento, de respeito, e cada um tem a sua dor. E a maior dor é sua. Não importa se seu vitiligo é maior, se é menor, se é no rosto, não é no rosto. Mas Tudo dói. Você e tem um impacto em você, exatamente. Você está querendo muitas vezes esconder do mesmo jeito. A diferença é que para algumas pessoas, a depender da posição, é mais fácil do que para outras. E para quem é mais fácil, às vezes, depois fica mais difícil. Porque esses dias conversou comigo uma jovem, eu acho que ela tem vitiligo há 15 anos, ninguém sabia. Aí agora a mancha começou a crescer, e ela falou, Iane, eu falei, como é que você tem 15 anos, ninguém sabe? Ela só meu marido e minha família, porque era na axila, em outra região que também ficava coberta. Agora eu não lembro se foi na barriga, alguma coisa assim. Aí agora tá nas pernas, aí tá nesse calor e ela sem poder usar short, porque ninguém sabe que ela tem vitiligo e ela sem saber o que faz. Eu falei, Um calor desse. vai ter que falar sobre isso, ou então vai ficar escondida, porque na Paraíba deve ser um calor danado também. Então, assim, é sobre a gente começar a ter coragem e segurança da gente ser a gente. E paciência, nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai achar bonito, vai ter gente que vai olhar. Mas se a gente for olhar, não é a maioria das pessoas que olham, não é a maioria das pessoas que apontam, não é a maioria das pessoas que julgam. Mas como é uma dor tão grande que aquele que olhou é o que a gente fala, ó, só foca naquele que fez o errado. Então, assim, bora começar a mudar esse olhar para focar naquilo que faz sentido para a gente, que faz bem para a gente, tá? Então, esse é o que vocês vão ficar alerta essa semana, de sempre estar focando naquilo que é bom para vocês. Combinado? E amanhã eu sei que vocês devem começar o dia cedo. Se não tiverem nenhuma dúvida, eu vou terminando por aqui. Se quiserem falar mais alguma coisa, também está aberto. Já falei o que eu tinha de falar. E eu fiquei muito feliz, viu, de saber do seu feedback aí, de você ter aproveitado seu carnaval na praia e se divertido. Com certeza. E aposto que Ramon adorou a mãe na praia com ele. Adorou mesmo, porque eu fiquei o maior tempo ele grudado em mim. Aí também, gente, eu vou dizer, para mim, eu fico tão feliz quando eu ouço essas coisas, quando eu vejo isso, eu falo, gente, como é bom a gente estar contribuindo e está vendo a evolução, né? E está vendo a felicidade chegando na vida das pessoas de coisas que a gente há um tempo atrás achava que era impossível fazer, né? E que quando a gente começa a fazer, se desafiando nesses pouquinhos, a gente faz uma coisa como essa e nem acha. E ainda olha para trás e fala, por que eu não fiz isso antes? Fica logo gozada, fica até rosada. Agora eu vou conseguir tudo, bora para frente. Bora para frente, é isso. Por isso que é importante comemorar, celebrar. Eu fiz isso, e compartilha e fala por quê. Porque você começa a falar, poxa, eu estava achando que era pouca coisa, mas é muito. Eu olhei quanto eu avancei. E aí só cresce. Verdade. Viu? Então, meninas, beijo no coração de vocês. Um ótimo finalzinho de semana. Vão descansar que já está tarde. Daqui a pouco
baixa aí à meia-noite para vocês aproveitarem para descansar, aproveitar que a mente ainda está aí, ó, no relax da hipnoterapia. E já aproveita, já vai logo se acolher para aproveitar ainda esse momento de pós-hipnose para ter uma noite de sono maravilhosa. Combinado? Combinado, tchau, uma boa noite. Uma ótima noite. Boa noite, Beijo. obrigada. De nada, minha querida. Até Beijo. mais. Até semana que Até vem. mais. Tchau. Até. Tchau.